com Mas a isso. solução é Bolsonaro? Eu tenho um problema, porque durante muito tempo, você sabe, eu votei no Bolsonaro, eu sou, obviamente, direita, não porque sou de direita, não porque aquela história histórica do que é esquerda, do que é direita, eu sou de direita por causa de princípios. O que hoje a esquerda ela apoia são coisas que não têm a ver com meus princípios morais, meus princípios de vida. Então, quando eu falo que eu sou direita, pelos princípios, não que eu seja bolsonarista. Essas nomenclaturas e classificações foi até eles que inventaram, né? Eles que inventaram. A gente tinha um estilo de vida que a gente... histórico que não devia ter ficado lá. E a gente pegou, absorveu o contexto histórico de lá e trouxe para cá. Se você for olhar a história de esquerda, história de direita, você vai ver que tem muito mais nocividade do lado esquerdo, é só olhar a história. Mas isso aí é assunto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou de direita por princípio. Eu sou a favor da família, sou a favor do casamento, eu sou contra aborto. Então, tem uma série de coisas. Eu acho que vida é vida. Então, o cara é vegano porque ele tem essa coisa com o animal, que eu acho até... É uma bandeira que ele toma, eu acho isso até interessante. Mas vida é vida em todo aspecto, inclusive no feto. Então, eu sou contra. Então, por conta disso, eu sou direita. Agora, você vai me perguntar, e Bolsonaro cometeu vários erros. Ele foi muito bom na sua gestão, fez uma gestão que eu gostei bastante, avançou com o Brasil, investiu onde devia investir, a agricultura, já que a gente... Qual é o nosso talento? O nosso talento é na agricultura. Então, vamos investir na agricultura. Investiu na agricultura, o Brasil chegou a um ponto de exportação absurda. O Brasil chegou a exportar para o mundo quase 60% do que é consumido no mundo. Isso é um valor, isso tem um histórico. Aí o outro já assumiu e já cortou a parte agrícola, cortou o financiamento agrícola e já muda tudo. Que é o grande desafio do Brasil. Por que as pessoas não confiam no Brasil? Porque muda o governo, muda-se a regra do jogo. E aí, qual é o empresário que vai acreditar num negócio desse? Mudou. E eles mudam a regra do jogo, não é porque está dando certo ou porque está dando errado, é porque eu quero fazer diferente do que ele fez, independente, porque você pode pegar tudo aquilo que o outro fez de certo e manter. E coloque outras coisas que você julgue que seja certo. Mas não, eles acabam com tudo que o outro fez e faz tudo de novo. E o próximo que entrar vai acabar com tudo que você fez, vai fazer, e assim vai a vida toda. Então você não cria uma consistência. Então o problema do Brasil é consistência. Vive nesses altos e baixos. É problema de consistência. Então você vai falar, por exemplo, lá em São Paulo, eu acho que ele deu um tiro no pé, por exemplo, apoiando o Nunes. Por quê? Porque o Nunes é carreira finda. Acabou. Ele vai ser... qual é a próxima função do Nunes? Vai ser prefeito, acabou a função dele, vai virar o quê? Deputado. E acabou. Ele não tem projeção política para o futuro. Então ele tinha que investir em alguém que tivesse projeção política para o futuro, alguém que pudesse dar o futuro. E aí, não sei se por medo ele resolveu apoiar o Nunes, mas o Nunes acabou aqui. Então, se ele está investindo em gente que tem carreira curta, ele não está pensando em carreira longa. Então, para mim, ele deu um tiro no pé. Então, começa esses apoios errados. Mas respeitando São Paulo, não é quase que uma máxima? O quê? Prefeito de São Paulo, a grande maioria vira deputado. Sim, mas nem por isso é certo, né? Não, mas assim, você fala que o Nunes tem carreira finda, mas eu não conheço na história, se alguém me corrija... Não, mais ou menos. Fernando Henrique virou presidente. Ele foi prefeito? Foi. De São Paulo? Foi. Então, mas é o único. Não, foi prefeito. Ele foi candidato a prefeito. Até perdeu a eleição e depois veio candidato a presidente. Mas ele não foi prefeito. Mas ele foi deputado antes de ser. Não, eu estou dizendo o seguinte. Prefeitos de São Paulo. Minha memória aqui, eu não consigo ir muito longe. Eu vou lá em Erondina. Qual foi o último presidente de São Paulo, pastor? O prefeito? O último presidente que paulista. Só Lula. Só Lula. Que nem é de São Paulo. Mas o Lula não foi prefeito de São Paulo. Mas Lula não é de São Paulo. Lula então, é de Pernambuco. Mas qualquer um de São Paulo, qual foi o último presidente de São Paulo? Então, mas você diz assim, quando você fala que o Nunes tem carreira finda, é uma tendência natural de prefeito de São Paulo. Virar deputado e vou me encostar aqui. Mas não devia, é um erro. A maior cidade do Brasil. Então, mas aí quando o Bolsonaro apoia. Mas quando o Bolsonaro apoia o Nunes, e eu não tô defendendo, não, tô só pensando aqui. Não é uma coisa meio que tipo, ele ia apoiar quem? Ele podia ter apoiado o Massal. Tu acha que ele deveria ter apoiado o Massal? Eu acho que ele podia ter apoiado o Massal. Pelo menos o Massal respira política. Tu acha que o Massal respira política? Eu acho que sim. Podia. Se eu fosse paulista, eu teria aquelas cagadas que o Massal fez, tu acha que não interfere em nada? Cara, falso atestado, aquele negócio todo lá? Eu acho que sim.
Mas ali já foi por conta de desespero e outra coisa. Desespero do Marçal? Eu acho que foi por conta de desespero e tal. Mas dizer que ele... Não dá pra dizer, o cara é gestor. Então, na tua cabeça, a imagem política do Marçal não foi manchada? Na minha, não. Então, se ele vier... a inteligência, o projeto, não, o que sim, o cara sim, pretende. sim. Sabe qual é o problema da política? É que a gente fica preocupado com uma imagem de um e imagem de outro. Eu quero que você me apresente um que tem uma imagem saudável. Não é imagem, porque eu acho assim, quer ver? O próprio Bolsonaro... Você quer ver uma imagem... O próprio Bolsonaro não tem uma imagem saudável. Concordo, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu acho que a vontade política... Aécio Neves. Cara, o cara acabou. A imagem manchada. Então, foi com imagem. Mas que vontade política tem o Aécio Neves? Ele o não que vale tem para política é vontade política. Então, eu não é sobre... quero resolver o problema. Ah, então não é sobre alguém colocar uma imagem, é você querer continuar ali. Continuar e fazer. Tipo o Renan Calheiros da vida. Tem que ser alguém que faça. É o Renan Calheiros. Não sei o que ele fez. Nada. Mas ele tá lá. Só lutou pro umbigo dele. E ele tá lá ainda, até hoje. Pois mas é isso que eu tô te falando. Tira. Eu nem queria estar nessa Mas eu falei pra tu que ia botar o nome aos boi. Não, mas tudo bem. Eu não queria nem estar nessa discussão política. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você tá falando de Aécio Neves. Qual foi o projeto político de Aécio Neves? Ficar rico? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. De todos que você falou, o que mais pensa no Brasil é Bolsonaro. Pensar em Brasil. Então, pensar em construir o Brasil, o que mais então volta a minha primeira pergunta lá. É Bolsonaro mesmo? Eu não sei se ele vai conseguir vir. Ele tem que fazer uma manobra muito forte e inteligente para vir. Você acha que ele está sendo inteligente agora? Cara, me parece que o próximo a conduzir a eleição vai ser o Tássio, né? Que é o governador do estado. Não. O ministro lá que ele Tássio, colocou, né? Tarcísio. Como é que é o nome dele? O ministro dele lá que ele colocou. É Dácio, né? Como é que é? Cássio. O Cássio. Parece que esse vai ser, ele me parece, vai ser o presidente do Supremo. Isso pode ser um caminho. Me parece que é ele que vai ser. Se for, pode ser um caminho. Porque quem vai definir se ele vai vir ou não é quem será o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, na minha opinião. Porque até agora ele não foi julgado. Na eleição, tu acredita que ele ganhe? Eu acredito que ele... Do outro lado, o Lula está bastante enfraquecido, a esquerda está bastante enfraquecida. E a esquerda tem um defeito seríssimo, que a esquerda não promoveu um nome. Sim. E não acredito que consiga promover nos próximos 2 anos. Sim, concordo contigo. Tentar Haddad é um absurdo. O Boulos já deu bolo. Então a esquerda não promoveu um outro nome. O cara que eu acho inteligentíssimo e podia ser uma opção para eles está meio centro-esquerda, que é o Ciro. Mas também não acreditaria que Ciro teria punch porque o Ciro tem esse problema do muro, né, que ele sempre aí acaba resolvendo. Então, assim, se for falar em política hoje, eu acho que a esquerda... Agora, só que eleição também é dinheiro, a eleição tem os acordos. O Kassab está aí agora mais voltado para o lado deles aqui. Pode ser que isso resolva, porque o Kassab teve o maior volume de prefeitura do Brasil. Se ele conseguir manter os prefeitos do lado dele, pode ser que ele traga um grande resultado para o lado da direita. Vamos ver. Está se posicionando para esse lado, vamos ver. Mas política é sempre política. Aonde que define a política? Os 15 dias faltados para a eleição. O resto tudo é discussão. E se você for olhar, tirando as pesquisas falsas, Bolsonaro, até o último mês da eleição, ele estava vindo na frente depois teve uma reviravolta. Então, aqui o Witzel levou a eleição aqui como governador na semana da eleição. Na tua perspectiva, se não tivesse ocorrido a pandemia, teria sido um outro governo, Bolsonaro? Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.